Olá, bom dia, sejam bem-vindos a este ciclo de conversas. Novamente temos connosco um jovem empreendedor para uma partilha de experiência, de conhecimento e de forma de ser e de estar na vida. Connosco temos João Cortinhas, que nos vai falar um bocadinho sobre a sua experiência de vida relativamente às temáticas que aqui abordamos, seja ela de saúde, ciência ou gestão. Bom dia, João. Olá. Seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de encontro, este ciclo de conversas. Começo por perguntar quem é o João. Olha, Susana, antes de mais, deixa-me agradecer o convite de estar aqui. É sempre um gosto estar aqui contigo, estar com a audiência também. E espero muito que esta conversa seja muito partilhada e que seja, efetivamente, tenha impacto para as pessoas e que possamos ter aqui, tenho a certeza absoluta. Sirva de inspiração na partilha. Uma boa conversa. Por isso, muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar aqui. É um gosto receber-te. Obrigado. Olha, eu sou um tipo completamente normal, portanto não sou especial, não sou special one, mas sou uma pessoa que tenta muito realizar aquilo que sonha e aquilo que procura, porque no outro dia estava a partilhar com alguém que se nós tivermos sorte, nós vamos viver mais ou menos 75 anos. Se tivermos sorte. Sim, já é bom, já é bom. Se tivermos sorte, vamos viver 75 anos. Mais um bocadinho. E, portanto, eu tenho 38. Portanto, já começou a segunda parte da minha vida. E, portanto, partindo do princípio que são os 75 anos... Esperemos que seja mais. Eu hoje sou uma pessoa que se preocupa muito em aproveitar a vida, em escolher muitos momentos, onde estou, com quem estou e o que é que estou a fazer. Mas, acima de tudo, eu costumo dizer que eu sou empreendedor em part-time e pai e marido em full-time. Okay. E isto não tem propriamente a ver com o número de horas que eu estou, mas com a intensidade e com o propósito que eu faço. Porque hoje tudo o que eu faço é com o propósito da minha família. É para a minha esposa, é para as minhas filhas, para que eu consiga construir um legado que perpetue ao longo da minha existência e que as minhas filhas, os meus netos e todas as gerações que venham a seguir... Quem foi o João? Que efetivamente, mais do que isso, que efetivamente entendam o impacto que as minhas ações podem ter gerado, não só para eles, mas também para outras pessoas. Sabes, que algum dia alguém chega à beira de uma pessoa, seja um filho, um neto, e que diga, olha, o teu pai, o teu avô impactou-me por isto. E alguém te impactou a esse ponto para chegares a esta forma de ser? Ou é a autoconstrução, autoconhecimento? Eu acho que é mais autoconstrução, sabes? Acho que fui-me moldando com um conjunto de experiências que fui tendo ao longo da vida. Eu quando fui... Claro que quando nós vamos lá atrás, né? Quem é que são os teus ídolos? Quem é que tu admiras? Né? E depois, dependendo da fase da vida em que tu estás, vais admirando jogadores de futebol, depois avalias pessoas que têm um impacto positivo na sociedade melhor. Eu lembro-me disto, porque foi uma pergunta que surgiu quando eu estive em Erasmus, em 2008. Eu fiz o programa de Erasmus na faculdade. E havia lá um teste qualquer, tipo, quem é que eram os teus heróis, quem é que tu admiravas, E sabes que foi durante o período de Erasmus que eu dei muito valor aos meus pais. E dei muito valor porque eu venho de uma família humilde, portanto, classe média, os meus pais trabalharam sempre por conta de outrem, portanto, em fábricas, em lojas, retalho, em indústria, etc. E eu consegui perceber que com um salário médio-baixo, não é? Portanto, que eles sempre conseguiram fazer para que eu tivesse sempre todas as oportunidades. Eu nunca deixei de ter uma oportunidade. Não houve nada que eu tivesse pedido aos meus pais que eles nunca me deram. Porque, naturalmente, eu pedia com consciência, pedia coisas que efetivamente faziam sentido. E quando eu estive em Erasmus, eu lembro na altura que eu tinha uma bolsa de estudo, estive na Eslovénia, em Maribor. Basicamente é a segunda cidade maior em termos de população, é quase o Porto, não é? Ljubljana é Lisboa, Porto era Maribor. E foi aí que eu percebi, porque na altura eu tinha uma bolsa de estudo, a bolsa de estudo não tinha chegado, os meus pais tiveram que me mandar várias vezes dinheiro, e eu percebi, não é? O esforço que eles faziam para que aquilo aconteça, não é? E a partir daí também comecei a admirar um bocadinho mais, não é que eu não os admirasse, mas ganhei mais consciência do esforço financeiro que às vezes os pais fazem em prol dos filhos, para lhes proporcionar as melhores... E foi aí que eu comecei a perceber que eu vou querer que nunca seja um esforço, e fui-me moldando a partir daí para que efetivamente um dia eu pudesse dar e possa dar também as oportunidades às minhas filhas, delas poderem experimentar, poderem perpetuar as suas experiências,
nunca pensando nas limitações financeiras. Mas tendo consciência delas. E naturalmente tendo consciência delas, é um excelente ponto, e entendendo qual é o impacto, o esforço para que aquilo tenha acontecido, mas resumindo, sou um tipo completamente normal, mas luto muito por aquilo que eu quero. Usamos aquela máxima saúde, família e trabalho, às vezes invertendo a ordem. Essa é uma pergunta. Nem sempre o tempo todo, não é? Muitas vezes nós dizemos, às vezes priorizamos mais uma área relativamente à outra, mas são estes os pontos essenciais. Sim, não, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. E quando olhamos para o pilar da família, há também a parte da fé também, portanto, todos esses alicerces importantes dentro de nós. Mas, claro que nós precisamos ter saúde para estar com a família, para poder aproveitar dos momentos, mas família sempre. E é claramente o meu pilar, e quem me conhece um bocadinho melhor sabe que é o que me move. É aquilo que me faz todos os dias sair da E é casa. esse que altera o percurso até profissional, em termos de família, e eu estive Sim. a ler, a fazer o trabalho de casa, em que há um período na vida profissional, depois da faculdade, depois de estar numa grande empresa de renome nacional, que, João, que vais fazer uma decisão profissional em prol de um acompanhamento familiar. E é aí que muda todo um trajeto de vida, que depois vem aquele que é o João empreendedor. Sim. E o João com alguma resiliência. Podes-nos falar um bocadinho disso? Posso. Eu já contei isto algumas vezes, mas na verdade, Susana, eu nunca quis ser empreendedor. Nunca. Hoje, talvez quem me conheça, e até eu mesmo, estava destinado? Eu não sei se estava destinado, eu não acho que está ali alguma coisa à minha espera. Ou foi aquilo que nós às vezes falámos, houve conhecimento, houve experiência e aproveitámos a oportunidade. Foi um arregaçar... A vida deu... Sim, eu acho que houve um conjunto de circunstâncias. Eu acho que há sempre um conjunto de circunstâncias. Eu acho que em determinados momentos da nossa vida em que nós temos que tomar decisões, às vezes não é só a decisão. E quando digo a decisão eu querer fazer. Não, há um conjunto de variáveis que têm que ser ponderadas para que aquela decisão seja... Acontecer. Exatamente isso. Tem que ser linear, se calhar foi acontecendo. Não é? Ali foi um bocadinho radical, até foi um bocadinho radical pela forma como foi feita, pelo contexto. Mas eu dou aqui um bocadinho mais de enquadramento. Basicamente o que é que aconteceu? Eu fiz a faculdade, portanto eu sou licenciado em Contabilidade e Administração, fiz a contabilidade normal e portanto tinha aquele sonho, digamos, de vou trabalhar, quero entrar numa grande empresa, ter um bom salário, conseguir ter um bom cargo dentro da organização, subir, ter carro, não é? Portanto, ganhar o carro da empresa, aquelas coisas todas, não é? E a verdade é que ao longo da minha jornada dentro dessa empresa, essas coisas foram acontecendo. Na altura eu namoro com a minha namorada, há de ser eternamente, apesar de hoje ser esposa, mas há de ser eternamente a minha namorada, desde 2004. Portanto, fazemos agora 20 anos. É um bom legado. É um bom legado. E na altura, portanto, nós começamos a namorar no secundário, fizemos a faculdade, ela fez numa cidade, eu fiz noutra, ela em enfermagem, eu em contabilidade. Depois, na altura da entrada do trabalho, né, todos nós nos lembramos que houve uma vez um nosso primeiro-ministro que disse: deixem de ser pieguinhas e vão lá para fora. E foi isso que a minha esposa fez. Sendo enfermeira, as coisas estavam muito difíceis naquela altura para os enfermeiros. E ela foi para a Inglaterra, e eu na altura um bocadinho não só por receio, mas também porque o plano seria sempre ela voltar. Eu não fui com ela. Fazer alguma estabilidade financeira e regressar. Eu não fui com ela porque naquela altura as coisas aqui estavam a começar a acontecer. Então, portanto, se ela iria voltar, não iria estar a perder aquilo que eu estava aqui a construir para... Mas a verdade é que fui construindo, e há um dia que eu em 2013, que eu acordei literalmente isto num hotel, porque eu andava pelo país inteiro. Bom, isso agora não é... Mas eu disse assim: isto não faz sentido nenhum, eu vou-me despedir, vou pedir a Verónica em casamento, e eu despedi-me com 9 meses de antecedência. Dava para ter um bebê. Exato. Despedi-me com 9 meses de antecedência, disse às minhas chefias, à empresa que iria sair, fui viver para a Inglaterra. Quando eu chego à Inglaterra, eu percebi uma coisa que eu acho que às vezes... E este é que é o contexto, estas é que são as variáveis. É que eu, quando cheguei à Inglaterra, eu não tinha nada.
profissionalmente, eu voltei à estaca zero. Eu estava nu. Tinha roupa, nem roupa eu tinha nada. Vontade. Vontade. Sim, isso O naturalmente. vai sim. connosco, a educação, a formação. Não, isso sem dúvida, isso sem dúvida. Mas o que me fez tomar a decisão foi efetivamente eu não ter aquela responsabilidade naquele momento de ter família, portanto, com filhos, e portanto, obrigações cá. naturalmente. E naquele momento eu acordei com a minha esposa um ano sabático, não é? Ali um período ali, o between jobs and projects, para eu experimentar diferentes coisas. Tinha trabalhado 5 anos, tinha trabalhado muito, sempre trabalhei muito, e decidi naquela altura, olha, tirámos aqui um ano para eu poder experimentar tudo. Fiz. Aconselhamos. Eu acho que, não, eu acho que o sonho de qualquer pessoa é ter uma pessoa ao lado que apoie a decisão. Está visto. Para mim é fundamental. Eu tenho a consciência que eu não estaria aqui hoje se a minha esposa, se a minha mulher não me tivesse apoiado. É verdade. Pá, porque assim, quando tudo corre bem, nós somos os maiores da nossa aldeia. Quando as coisas correm mal, nós vamos lá em baixo com uma velocidade. Quem está connosco é importante. E nem sempre, não, eu sei que era muito bonito dizer o contrário, mas nem sempre nós temos a força para sozinhos nos levantar. E as pessoas com quem nós nos rodeamos faz a diferença. Seja profissionalmente, seja pessoalmente. E eu, felizmente, nos 2 pilares, tive muita sorte. E só para teres noção, Susana, portanto, eu naquela travessia que era 1 ano, transformou-se numa travessia de 2 anos. Okay? Não foi 1 ano, foi mais. E a minha esposa é que arcou com todas as despesas financeiras, ela é que suportou sempre tudo. E naturalmente há dias em que nós nos vamos abaixo e ela sendo enfermeira, ela fazia turnos de 12 horas no hospital e ela há um dia que chega à casa e eu virei para ela e disse, olha, pá, eu acho que vou arranjar um part-time para te ajudar aqui com, pá, e vou levando isto. E a minha esposa é zero empreendedora, a minha esposa não quer empreender. E ela disse uma coisa que foi chave, qualquer coisa assim do género que é, mas tu acreditas nisso a full-time, porque é que te vais dedicar a part-time? Pá, e naquele dia disse, se ela acredita em mim, eu não tenho mais direito de duvidar. E foi ali um tónico para a travessia, porque foi uma travessia de 3 anos ao longo, até a empresa começar a gerar dinheiro. Foi uma travessia de 3 anos, porque eu era completamente júnior a criar uma empresa. Fundei uma empresa com um rapaz de 17 anos. Sim. Portanto, éramos 2 inexperientes, eu com alguma experiência. Depois, mais tarde, arranjamos sócios. Estivemos no Shark Tank, no programa de televisão. Trouxe lá um sócio, o Miguel Ribeiro Ferreira. Hoje somos 4 sócios nesta empresa, mantemos. Adoro os meus sócios e seremos sócios. As pessoas que são importantes, e seremos sócios. Não, claramente. E já tive experiências com eles, com os meus sócios, que eu vejo que eu tenho sócios ali para a vida. Mas foi este percurso. Mas eu acho que hoje o que acho que é mesmo fundamental, e por isso é que eu dou muito valor à família, porque se não fosse a família, eu não estaria... Estabilidade que nós temos e para conseguir levar, muitas vezes, os projetos, sejam eles independentemente da área, mas para os levar a bom porto. Não, claramente, porque eu não estaria aqui hoje a contar esta história. E qual era o conselho, depois deste percurso, e sei que acompanhas muitas empresas, muitos empreendedores de diferentes áreas, não é? Qual era o resumo, ou como é que farias agora o acompanhamento com base nesse conhecimento, com base nisso, que é a importância de pessoas para pessoas? Qual era o conselho que nós damos a jovens e a mulheres empreendedoras no contexto atual? Porque muitas vezes não há já o tempo, a sensação de tempo tem mudado. Falavas-me em 2013, 2014, há 10 anos atrás, embora já fosse um tempo corrido, hoje em dia o tempo parece mais acelerado. Embora cronologicamente é igual, mas a nossa percepção é diferente. E que conselho atual, não é? Pegando nesse know-how, porque é isto, a partilha de conhecimento, o que é que nós diríamos agora para esta conciliação da família, para esta conciliação da parte profissional e para quem é empreendedor? O que é que nós faríamos ou o que é que nós podemos partilhar que ajude a gerir melhor o tempo? Porque a experiência é muita, João. Temos que pegar agora, não é? Transmiti-la e partilhá-la. Olha, eu acho que há uma coisa que é, e nós há pouco falamos, eu sei que vou deixar aqui 2 ou 3 tópicos de partilha, se tivermos tempo.
há um primeiro ponto, e nós há pouco falámos de uma coisa que é: rodeiem-se de boas pessoas, seja de um ponto de vista pessoal, de um ponto de vista profissional. Mas mais do que nós nos rodearmos de boas pessoas, é envolvê-los. Porque eu posso ter as melhores pessoas ao meu lado, mas se eu não te envolver, tu vais-te começar a desligar. E eu acho que hoje numa relação, para quem está a empreender e tem esposa, tem marido, eu acho que mais do que ter o apoio deles, é importante que durante a jornada, durante o caminho, tu os consigas envolver no processo. Sejam a celebrar aquelas pequenas vitórias do dia-a-dia, seja a contar dilemas, dúvidas que tenhas. Porquê? Porque do outro lado a pessoa não vai só sentir que está contigo só para dar uma palmadinha nas costas. Não, está contigo na decisão, está a ajudar, está a fazer o caminho. Está a perceber, está a acompanhar-te. E é possível isso. Houve uma vez um sócio, um amigo meu, que me disse uma coisa que é importante nós envolvermos as nossas mulheres, as nossas esposas durante o caminho, também com pequenos sinais de sucesso, com pequenos sinais de vitórias, para que elas consigam sentir que efetivamente isto está a valer a pena. Porque se for só sendo em esforço, na escassez, na dificuldade, é muito difícil. E às vezes a envolvência traz para que a pessoa perceba que, ok, eu estou a apoiar e efetivamente está a dar certo, está a resultar. E agora já temos muitas mulheres que são elas as empreendedoras. Não, claramente. Que muitas vezes trazem os maridos ou então sozinhas, mas ter alguém de família que apoie, seja pais, irmãos. Sim, sejam ascendentes, descendentes, sim, pares. sejam a estrutura. Ter alguém de confiança, no fundo, às vezes é ter alguém que está ali connosco, incondicional, para o percurso que vamos fazer. E que mais, sim, mas mais do que estar preparado para viver o nosso sucesso, é também viver connosco o fracasso. E certo, isto leva-me para um segundo conselho que eu gostava de dizer aqui, que é, eu hoje em todos os meus negócios, eu tenho um conjunto de empresas, eu tenho sócios em todas. Eu não tenho um único, exceto a minha unipessoal, que depois agrega às outras empresas, mas isso é diferente. Mas de resto, em todas as empresas eu tenho sócios. Eu acredito mesmo na sinergia de nós termos sócios. E houve uma vez um sócio meu, no meu podcast, que ele disse uma coisa que me marcou mesmo muito. Que foi, eu procuro sócios que estejam dispostos a perder comigo, não a ganhar. Porque se eu procurar um sócio para ganhar, para ter sucesso, todos vão querer ser meus sócios. É verdade. Mas qual é o sócio que está disposto a perder contigo? É essa pessoa que eu quero para o meu sócio. O Vítor uma vez disse isso, e isso faz efetivamente sentido. Eu acho que é um segundo conselho que eu deixo aqui. Um terceiro conselho, talvez para os empreendedores, é que façam algo que tenham conhecimento, que dominem a área, que tenham conhecimento, paixão também, mas que efetivamente tenham expertise naquela área. Que dominem as variáveis, que entendam os contextos, que entendam que problema é que vocês estão a resolver. Porque, João, às vezes as pessoas até têm algum talento, mas depois também não o desenvolvem. Ou têm receio nos meios, às vezes, de se expor, outras vezes aquele passo, subir o degrau, até têm uma boa ideia, até acreditam, mas não arranjam as condições, ou têm receio, nem é não arranjar as condições, às vezes é aquela força ou alguém que empurre para subir e para ter expertise que vai partilhar com os restantes. Porque a concorrência está muito agressiva, sim, mas ao mesmo tempo as pessoas também têm medo. Mas daí é que eu acho que é importante uma coisa, que é talvez o quarto ponto, que é: tragam para a vossa beira pessoas complementares a vocês. E não pessoas com as mesmas skills. O que é muito habitual hoje no empreendedorismo até mais jovem? É 2 ou 3 amigos da faculdade juntam-se, têm todas as mesmas skills, são todos multimédia, ou são todos de marketing, ou são todos de gestão, ou são todos de programação e criam uma empresa. E na verdade todos fazem o mesmo. Então tragam pessoas complementares a vocês. E exatamente isso. Um de gestão, um de marketing, um de multimédia, um de IT, programação, para que efetivamente formem uma equipa com diferentes valências. Porque senão estão todos a fazer o mesmo. Mas de encontrar, e certamente alguns têm percursos bons de vida profissional e empreendedora, mas há outras situações em que muitas vezes nos sócios não encontramos essas pessoas. Eu demorei 8 meses a encontrar o meu sócio. Mas procuraste-o? Ou ele apareceu naturalmente? Procuraste alguém que fosse... E eu estava em Inglaterra. Ok. E encontrei um sócio cá, em Portugal. Uma procura claro. intencional. Mas demorei 8 meses. E outras pessoas que eu chamei para o projeto
desertaram, saíram. Há um que eu hoje ainda não sei se está vivo ou morto. Nunca mais me respondeu. Não, não acreditou no projeto. Ou seja, o fracasso faz parte, temos que olhar para ele. Portanto, foram muito bem. E eu costumo às vezes dizer em brincadeira... Nem sempre se ganha. É isso que é preciso partilhar também. Nem é uma questão de ganhar ou não, é uma questão de fazer o caminho. O que é ganhar, não é? O que é ganhar, o que é perder, não é? Tipo, é diferente de pessoa para pessoa, não é? Mas é as pessoas estarem dispostas a fazer o caminho. E eu costumo dizer na brincadeira que eu só consegui enganar um miúdo de 17 anos, não é? Porque os outros não conseguiam enganar, não é? Para chamar para esta maluquice que é o empreendedorismo, não é? Mas eu acho que a complementaridade, nós estarmos rodeados de pessoas que nos aportam, sabes? E às vezes, mas se eu dividir o projeto, vou ter que dar a percentagem, eu vou ter que dar... É dividir para multiplicar. Quem não entende isto vai viver sempre na escassez. Quem não entende que a divisão leva à multiplicação... E eu, às vezes dizem, o que é que você prefere ser, não é? Rabo de elefante ou cabeça de rato? Qual é que preferes? Eu prefiro ser rabo de elefante. Que é maior? Eu prefiro jogar para ganhar, para ser grande. Andar ali com coisinhas que não crescem, que não vale a pena. E às vezes é na divisão que está esta multiplicação. Mas às vezes há pessoas que têm personalidades diferentes e que cada um vai procurando... Por isso é que quando nós encontramos um sócio... Excelente ponto, excelente ponto. E se eu não dissesse isto, parecia mais leviano da minha parte. Por isso é que quando nós estamos a escolher um sócio, mais do que as skills, mais do que a complementaridade, é importante nós entendermos os valores. Onde é que os teus valores se cruzam com os meus? Sim, Família é importante para ti? Sim ou não? Porque se não for, repara, no dia em que eu tiver que tomar uma decisão de família, tu não vais entender. Mas então tem que ser complementar. As skills é uma área, mas os princípios e os valores têm que ser partilhados. Tem que ser partilhados muito idênticos. Ou seja, Muito tem que ser ferramentas, capacidade de trabalho em áreas diferentes, mas a missão, os valores e os princípios de vida e éticos têm que ser semelhantes. Senão vai trazer problemas à frente, vai trazer... Tu nunca vais entender as minhas questões. No dia em que eu tiver de tomar uma decisão por causa da minha família, tu não entendes. Se a pessoa não tiver esse valor em consonância. Porquê é que eu hoje à tarde tenho que levar as minhas filhas à consulta, ao dentista? Porquê que é importante para ti e é um valor que tu fazes... Se para os meus sócios a parte da família não fosse, eles iriam-me questionar. João, mas então tu à tarde não vais estar cá no escritório porque vais levar as tuas filhas ao hospital à consulta e depois ao dentista? Exato. Temos que ver a complementariedade, ou seja, alguém que dá a seguir, mas que aquilo é gestão. Isso leva-nos aqui a um ponto, João, e relativamente... Hoje em dia, nesta escassez de tempo que se fala e que muitas pessoas têm dificuldade e que se volta, não é necessariamente o trabalhar muitas horas, não é necessariamente o cumprir um calendário, que é muitas vezes importante. Portanto, é o resultado. Podemos encaixar uma ida a um médico, ou uma ida até a um passeio em família, desde que haja uma resposta no resultado profissional. Porque no final do dia eles sabem que eu também entrego, não é? Eles também no final do dia ninguém me questiona porque eles sabem que eu entrego. Sim. Porque nos dias de hoje, gerir isso e gerir essa capacidade é importante. E muitas vezes temos essa dificuldade. As pessoas estão absorvidas o tempo todo pela questão de trabalho, que é necessariamente importante, mas começa-se a valorizar, e já existe a nova geração que pretende não fazer da vida grandes blocos de trabalho, mas prioriza o tempo livre relativamente à parte monetária. Preferem ganhar menos do que trabalhar tanto. E vem-nos àquela questão, nós podemos fazer um equilíbrio, não é? Entre a vida familiar e profissional, sendo que para mulheres e homens, por mais que muitas vezes a igualdade de oportunidades deve acontecer, mas nem sempre existe a igualdade, porque uma mãe é diferente de um pai, não é? E não vamos entrar aqui noutro tipo de questões que poderia levantar outro debate, outra conversa. Mas sabemos que existe, em termos profissionais, as mulheres e os homens têm formas de ser e de estar pela vida familiar, muitas vezes. Mas voltamos àquele que é a importância de termos tempo, não é? Nos dias de hoje, para nós, para a vida e para fazer desacelerar o relógio. Mas o resultado pode-se vir a ressentir. Como é que vamos fazer esse equilíbrio? Porque é o equilíbrio entre o resultado que estávamos habituados e que até a anterior geração de muita dedicação ao trabalho teve, e agora voltar a dar valor à família, à vida
lazer e bem-estar e tempo Sim. livre. Eu acho é que é importante que as pessoas entendam que isto não é uma maratona de 100 metros. Isto não é um sprint de 100 metros. Isto é uma maratona. A vida é uma maratona. E há naturalmente momentos em que nós aceleramos, há momentos em que nós desaceleramos. Mas no início, eu acredito, e isto é a minha premissa, eu acredito em quantidade versus qualidade. Eu acredito que no início da nossa carreira, no início onde nós estamos a colocar as fundações, é preciso dar mais quantidade do que qualidade. E eu hoje, Susana, e ninguém sabe o dia da manhã, ninguém sabe os próximos 5 anos, ninguém sabe. Eu sei o hoje. É verdade. E eu hoje prefiro-me sacrificar 5 anos, os meus próximos 5 anos, e viver a seguir uma vida mais próspera, mais abundante, do que não sacrificar e viver mais 50 anos uma vida miserável. Portanto, para mim hoje, eu olho isto como uma corrida a longo prazo, olho naturalmente que é preciso fazer sacrifícios, é preciso nós sacrificarmos para ter... Isto é quase como um casamento. Um casamento é sacrifício. São opções. Não, mas um casamento é sacrifício. E se nós não estivermos dispostos a nos sacrificarmos, porque nós levamos a palavra sacrificar como uma coisa má. Exato, era isso que Na mitologia não o é. Pois. Mas nós é que achamos que antigamente sacrificar para os deuses era visto como uma coisa boa, não é? Mas eu quando digo sacrificar é o bom, é sacrificar para um propósito maior. Projeto E o casamento é isso, é nós nos sacrificarmos. Muitas vezes tu sacrificas o teu mal-estar para fazer a outra pessoa feliz. Porquê? Porque há um bem maior. Eu deixei de pensar no meu umbigo. Que devemos fazê-lo de uma forma geral, sem... Sim, atenção, eu estou a dizer a minha opinião sobre, eu não estou sequer... E eu acho que a nossa vida profissional, as pessoas que devem entender, os jovens de hoje devem entender, que se nós queremos aquilo que queremos, nós temos de sacrificar alguma coisa. E só que... não podemos ter tudo, ou tomarmos uma decisão, estamos a abdicar... E esse sacrifício é pelo tempo. Sim. A moeda que existe hoje, a melhor moeda que qualquer uma pessoa tem, é o seu tempo. E o que nós temos de pegar é neste tempo e fazer com que, como é que este meu tempo vai valer mais? Era aquela questão de gerirmos o nosso tempo, priorizarmos o que é importante. É isso, e que nos dê mais retorno. Mas só para terminar, só para não ficar aqui, Sim, talvez mal entendido ou percepcionado, que é, eu acho que no início da nossa carreira nós devemos dar muito. Nós devemos dar muito. É quantidade. É horas, é correr atrás, é fazer. Para que depois, lá à frente, nós possamos tomar decisões. E eu hoje posso tomar determinadas decisões porque lá atrás eu sacrifiquei determinadas coisas. Tentando equilibrar a balança. E reparem, tenho a minha esposa, a minha namorada há 20 anos, portanto não perdi no caminho. Não é preciso nós perdermos no caminho. Mas às vezes é nós tentarmos entender que há determinadas coisas. Não fui tantas vezes ao cinema como queria, não fui tantas vezes a jantar fora, não passei tempo no café ou na esplanada. Não. Entendi aquilo que era mais importante para que eu hoje o possa fazer. Para que se eu hoje, se quiser, ao final do dia, estar numa esplanada ou ir jantar, eu o possa fazer sem estar a pensar, mas tenho que tomar... É isto. E, portanto, eu acho que no início da nossa vida, nós devemos dar muito, temos que dar. É verdade, mas continuamos a dar. Porque leva-me aqui, embora o nosso tempo está curto, mas trabalhas com redes sociais, com a gestão das redes sociais, mas também trabalhamos, e há uma parte que se vê atualmente, nem sempre os empregos são para uma vida. E embora possa, às vezes, fazer muitos alicerces no início, existe agora uma tendência que as pessoas têm, até pela longevidade, de aos 40, 50, de questionarem o que fazer o resto da vida. E muitas vezes querem mudar esse trajeto. E agora pergunto, qual é o conselho que damos nesta transição? Porque os alicerces muitas vezes são feitos numa área, mas depois as pessoas querem mudar e experimentar coisas novas, não é? Nesta maratona de vida, de trabalho, às vezes querem fazer uma mudança. O que é que nós poderemos acrescentar nesta partilha de conhecimento? Sim. Curioso por causa dessa questão de que antigamente achávamos que o emprego era para a vida, não é? E hoje em dia já não é assim. Porque eu acho que nós hoje temos uma consciência maior, mas acima de tudo eu acho que há uma grande verdade nisto tudo, que é, eu posso mudar muitas vezes de emprego, eu posso pivotear a minha carreira, passar de uma área para uma outra área, mas há uma coisa que ninguém me tira, que é o conhecimento. E eu acho que cada vez mais
as pessoas devem investir em conhecimento, seja ele qual for. Okay? Seja a desenvolver mais as hard skills, seja para mais soft skills. Eu acho que as pessoas devem desenvolver conhecimento, porque se te mandam embora da tua empresa, se tu próprio queres mudar, há uma coisa que ninguém te vai retirar, é conhecimento. E conhecimento é a moeda do século. É claramente a moeda do século. E cada vez mais, passando para esta área digital, cada vez mais nós estamos a assistir a fenómenos de crescimento, onde hoje em dia vender conhecimento tem quase um preço incalculável. Porquê? Porque, exemplo, eu não lia livros. Eu não lia livros. Eu achava que quem tinha tempo para ler livros eram os desocupados. Como é que eu consigo... Não é verdade. Eu não acabei ainda. Como é que eu consigo ler um livro se eu estou tão ocupado a fazer? Até o dia em que eu percebi que com 15 euros, com 20 euros, eu adquiro conhecimento de uma pessoa que teve uma vida inteira para o adquirir. É desleal a troca. É desleal. Eu conseguir adquirir aquele conhecimento condensado num livro e eu depois poder exponenciar esse conhecimento. E eu acho que se nós nos focarmos que quando eu estou dentro de uma empresa, eu não entender que eu estou a trabalhar para outros, mas sim eu estou aqui a adquirir conhecimento para mim, porque este conhecimento vai-me levar do ponto A ao ponto B, vai-me levar para o próximo nível, isto muda o jogo. Eu acho que as pessoas se devem focar nisso, que é, eu vou estar neste sítio e vou aprender o maior número de coisas que eu consiga, porque eu estou a trabalhar para mim e naturalmente estou a exponenciar a empresa, porque quanto mais conhecimento eu adquirir, mais... Eu não estou a dizer, adquiram um conhecimento e não ponham... Não, partilhem, ponham em prática dentro da vossa organização, da vossa gestão, mas é esse conhecimento, absorvam, porque isso é que efetivamente vai levar para o próximo nível. Por isso é que hoje em dia nós temos pessoas a mudar de carreiras completamente diferentes. Pessoas às vezes vêm da área da saúde, vão para a área digital, pessoas que vão da área económica, vão para a área de espiritualidade. Porquê? Porque é o conhecimento aliado às skills, não é? Tipo, às soft skills, às nossas soft skills, que nós também vamos desenvolvendo, mas tem muito a ver com o conhecimento. Então, para mim, hoje já não é o pensamento que é se eu vou estar numa empresa ou não o resto da minha vida, mas é quanto conhecimento é que eu estou a adquirir. Aliás, há alguns estudos que dizem que nós temos acesso agora à informação, com a nossa... um jovem tem acesso e faz mais informação ou processa mais dados em termos de neurónios cerebrais do que muitas vezes, há uns séculos atrás, uma vida inteira de uma pessoa. Sim. Ou seja, nós temos muitos estímulos, claro. O que faz com que, provavelmente, não sei se existe algum estudo já baseado, em que as pessoas se saturam mais depressa relativamente a determinadas áreas. O mercado muitas vezes está saturado. Como é que nós fazemos essa diferenciação? Porque nós chegamos às redes, não é, João, e a tua área? Redes sociais. Às redes sociais, e até começa a existir a nova tendência de tirar telemóveis para a educação, para o conhecimento, para as escolas, mas nós acabamos muitas vezes por ficar num scroll cansados, que agarra as pessoas, mas também cansados da mesma informação. Um empreendedor e uma partilha de conhecimento válida, credível, que é aquilo que nós procuramos cá, é trazer conhecimento da ciência, da saúde, da gestão credível. Como é que nós podemos transmitir esse conhecimento sem entrarmos naquela quantidade de conhecimento que é produzido e que nem sempre tem um rigor de verdade e que muitas vezes engana quem não estiver tão preparado? Sim. Naturalmente que quando nós temos assim, de uma forma tão fácil, tanto conhecimento à nossa disposição, nem todo... Infodemia, chamada nos dias de hoje. Não conhecia esse termo, por acaso. Nem todo o conteúdo é válido. Eu acho que hoje em dia o grande desafio é nós escolhermos os canais onde nós queremos estar. Quais são os canais em que eu acesso? E entender uma coisa, e isto não é possível quase tu combateres isto, que é as redes sociais foram construídas por mentes brilhantes e estão feitas para viciar o cérebro humano. Seja o TikTok, seja o Instagram, a partir do momento em que tu entras lá dentro, a máquina está montada, o algoritmo está montado para te viciar. É como ao jogo, é como ao casino. Ponto final, parágrafo. E, portanto, quantos de vocês, quantos de nós dissemos vou abrir aqui o TikTok, vou abrir aqui o Reels durante 10 minutos e tiveram lá 2 horas? Não é ao acaso. Não é ao acaso. Há uma máquina que está montada. Há uma máquina que está montada e essa máquina tem esse fim. Tu não consegues controlar isso. Porque o algoritmo vence-te.
o algoritmo vence a tua mente humana, porque a tua mente humana é preguiçosa. A forma é tu treinares a tua mente e é cortar estímulos. Exemplo, eu ontem, ao final do dia, fiz uma maratona de trabalho. Tinha um conjunto de coisas em atraso e fiz uma maratona de trabalho. O que é que eu faço hoje em dia? É cortar os meus canais de acesso. Exemplo, o meu telemóvel... Modo avião. Nem modo avião não, porque o meu cérebro consegue ir lá e tirar o modo de avião muito facilmente com 2 cliques. E eu deixei o telefone noutra parte da casa, onde se eu quisesse tinha que entrar dentro do quarto onde a minha esposa estava a dormir para ir buscá-lo, ok? Se eu quisesse ter acesso. Então eu não tive acesso. Separação física e mecânica. E eu acho que hoje em dia a única forma de nós controlarmos esse acesso é efetivamente nós controlarmos os estímulos e o acesso. É nós limitarmos claramente o acesso. Porque senão aquilo está feito para nos viciar. Qualquer vício, se ele estiver perto, por mais boa vontade às vezes possamos ter, se estivermos muito perto do vício, vamos... As redes sociais estão feitas para aquilo. Portanto, é uma máquina de bilhões e não há. Por outro lado, na parte do acesso à informação, eu acho que hoje tem que haver uma qualificação efetivamente no acesso à informação e acho que muita gente que acede a essa informação não tem qualificação sequer para entender qual é a informação. A literacia, o conhecimento que lá está. Exatamente isso. E acho que e esse é um dos grandes, eu acho que é claramente um dos grandes desafios na era digital dos próximos tempos, é controlar esse acesso à informação. Eu hoje não tenho uma resposta para isso. Mas eu acho que quem o descobrir, quem o encontrar, vai efetivamente fazer... Mas como é que nós podemos fazer a diferenciação de quando temos um produto para colocá-lo no mercado ou um conhecimento? Fazer sobressair nessa infodemia de informação um bom produto ou uma boa informação, como é que nós o colocamos no mercado? Porque muitas vezes, senão, estamos reduzidos ao âmbito geográfico, como era antigamente, e o mundo já não está assim. Aí eu sou muito pragmático, que é, quando nós estamos, naturalmente temos que aproveitar os canais digitais para o fazer. Claro. Primeiro ponto que temos de saber é se o nosso produto, se a nossa empresa, o nosso serviço, resolve efetivamente um problema. Sim. E o que não falta para aí é empresas que criam problemas e não resolvem problemas. Eu acho que nós, depois de termos isso efetivamente bem validado, e partindo desse princípio, ok, portanto eu não vou aí, partindo do princípio que efetivamente nós temos um produto que resolve alguma coisa no mercado a uma pessoa e essa pessoa está disposta a pagar por isso, nós temos os canais digitais e o jogo que se joga nos canais digitais é um jogo de atenção. E ganha quem chamar mais a atenção. E o que tu lutas dentro dos canais digitais... É pela chamada de atenção? É exatamente isso. E como é que tu o fazes? Com investimento. Porque as redes sociais não são grátis. Se não há dinheirinho, não há palhacinho. E se tu queres aparecer, se tu queres dominar o topo do funil e se tu queres dominar a atenção, tu tens que investir. E a lei é do quem mais investe. Com conhecimento. E disso. Naturalmente. E quem mais investir vai ganhar o jogo. E hoje, o custo de adquirir um cliente nos canais digitais ainda é muito barato. Só que as pessoas não entenderam isso ainda. E agora, João, para resumirmos, um conselho para as jovens, para as mulheres empreendedoras e para aqueles que neste nosso meio geográfico, essencialmente nos ouve, para poderem ter esse equilíbrio entre vida financeira, vida familiar e saúde, e sendo que estão a correr uma maratona, qual era assim um conselho final? Uma vez que já tens um conhecimento adquirido... Sim, estás no mundo. Sim, é sempre difícil dar conselhos quando eu não estou na pele das outras pessoas. Portanto, é um bom ponto. Eu nunca estive no papel de uma mulher empreendedora e eu não gosto de dar conselhos quando não estive nas sapatilhas. Há uma coisa que eu gosto que é eu dou conselhos quando eu já estive nas tuas sapatilhas e sei o que tu estás a passar. Senão não devemos. Isso é-me complicado dizer. Mas do meu ponto de vista e visto de fora, eu acredito verdadeiramente que... Ou quero acreditar que nós estamos a caminhar para uma sociedade em que... Geral, sim. Não, cada vez menos eu acho que irá haver esta questão. Porque eu acho que hoje em dia, pelo menos os homens da minha geração e das gerações mais novas, eu acho que cada vez entendem mais o papel da mulher na sociedade e entendem que só existe bons homens se forem liderados por mulheres. Por isso é que nós nascemos de uma mãe e não nascemos de um pai. E se nós entendermos isto, eu acho que a sociedade se torna melhor. E um conselho para o empreendedor, João? Final. Eu acho que é um bocadinho aquilo que eu disse, que é encontrem algo que vos apaixone fazer, que vocês tenham talento, que vocês tenham conhecimento, encontrem bons sócios, boas pessoas. Rodeiem-se de pessoas à vossa volta que no momento em que vocês estiverem a cair não vos vai deixar cair
e construam um negócio para fazer dinheiro. Preocupem-se em fazer dinheiro e que aquele negócio tenha margem e que faça dinheiro, que tenha rentabilidade. E conhecimento. E é assim que ficamos hoje, num ciclo de conversas sobre partilha de gestão, com o empreendedor, o João Cortinhas, que tem feito um percurso de vida com estes princípios de família, de trabalho e de conhecimento. Fiquemos e partilhem, esperem que gostem. Até breve.